Muito boa noite. Uau! Entrando em transmissão oficial, testando áudio. Acho que tá tudo ok. E o Insta providenciando os seguidores. Legal, pensa numa plataforma que trabalha. Show de bola. O professor já tá aí. Luciana Lu, uau, show. Vamos chamar o povo aí. Entrando, Regis, parceiro, seja bem-vindo. Tomara que esteja todo mundo me ouvindo bem aí. A Lu, oiê. Uau. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite. Em tempo real. Engenharia humana na área. É isso, né, Lu? Vamos tocar o terror. Chamar o professor. Enquanto isso, a gente vai respirando, porque hoje o tema é comunicação, tema muito abrangente aí do engenharia. Tá na tela. Comunicação que deu para o que fazer de várias formas. A gente Vamos tocar o terror, Lu. Uau. É um assunto bastante abrangente que a gente vai resumir agora para vocês na engenharia. Vou chamando os caras para vir participar. Estamos aguardando a Andréia, professor Robson, estamos junto. Regis, obrigado por você ter vindo. Fala, seus campeões. A Jô, obrigado, Jô. Peça fundamental. Acho que vai ter alguns livros aí para você revisar, se você topar o desafio. Desafio grande. E olha só, com todos os comentários, com o que a gente previu, hoje é um público que está interessado em comunicação. Pode ser que você esteja estudando, pode ser que você só queira um aprendizado, pode ser que você só queira assistir, não importa. O mais importante é que você esteja aqui com a gente, ok? Comunicação deu um tanto de trabalho para poder desenvolver esse projeto, para resumir e falar em uma hora, e a gente acredita que vai conseguir fechar hoje em uma hora, senão a plataforma derruba a gente. Falta Dona Andréia, estou sentindo falta dela aí. Pede para entrar. Não estou achando a live, o pessoal está perguntando. Vai no Insta. No Instagram, já está rolando. Para fazer essa abertura, diversas formas, eu pensei em a gente começar até que o pessoal chegue. Mas uma delas, se a gente for conferir a Bíblia, independente de você ser religioso ou não, sobre o falar, sobre o abrir a boca e se manifestar. É só uma reflexão, tá, galera? Se nós formos lá em Gênesis, no capítulo 1, tem diversas traduções. Uma das que eu tenho aqui dizia o seguinte: no princípio era o Verbo, e Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face e o abismo. Esse é versículo 2. E o Espírito de Deus se mova sobre a face das águas. Versículo 3.
E disse Deus, haja a luz. No princípio era o verbo. Então, se era o verbo, eu acho que essa manifestação é um código poderoso sobre o falar. É mais disso que apareceu sobre as comunicações. Fala, professor, muito boa noite. Seja bem-vindo, garoto. Boa Hã? noite. E aí, cara? Firmeza, é nóis. Tamo junto. E eu estava dando as premissas aí do que vamos falar sobre também o tipo 4, a persona do tipo 4 sobre comunicação, mas muito mais alguma reflexão, como é o livro de Gênesis, professor, onde fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo disse, então disse Deus com o verbo, faça-se a luz, e segue adiante. Se nós formos lá em Mateus 12, capítulo 33, ele faz uma menção dizendo o seguinte: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Porque há em abundância no coração, disso só fala a boca. Sobre como anda o coração para você poder transmitir uma mensagem, né, professor? Fica uma reflexão aí, mais do que emocional, correto? E Sim, aquilo que você está sentindo, você for falar, é lógico que alguma coisa que de negativo vai sair, isso vai se manifestar. Não é legal. Acho que sim, a boca fala em miúdos, traduzindo em miúdos, diziam assim, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Essa comunicação também ela é importante, né, professor? sim, De sim, uma sim. forma, deixa eu chamar a André, Andréia, senão ela vai ficar brava. Deixa eu ver se ela consegue entrar agora, se tá tudo ok. Live ao vivo, é collab essa aqui. Uau, tá aí no cantinho. Boa aí noite! sim. Oi, gente! Eu não estava achando vocês. Agora, agora Vocês tinham fechou o trio. sumido. Vocês tinham sumido para mim. Falei, gente, que povo atrasado, mas era eu que estava atrasada. Faz Boa parte, faz noite, parte. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Que prazer estar aqui, né? Junto com todo mundo de Que bom que novo. E você olha veio. quanta gente nessa live já. Uau! Que Coisa top, boa, coisa boa. Coisa maravilha. boa. Vamos lá, quero ouvir o que vocês estavam falando. Então, André, eu estava conversando com o professor, jogo rápido, uma reflexão. Independente Uhum. dos religiosos, a Bíblia fala de Gênesis, capítulo 1, e no princípio era o verbo se fez Deus. E Deus viu que havia trevas e disse, faça-se a luz. Uhum. A partir disso, se a reflexão ela for mais profunda do que vai ser os seus comentários hoje, uma tarefa muito difícil da André trazer um público jovem, um público que talvez estudante ou à procura de informação ou de capacitação, o poder do que as palavras têm. Afinal de contas, nós somos um dos poucos, né, pensantes de intelecto que nós podemos nos comunicar em várias línguas, em várias formas. Eu estava comentando com o Uhum. professor a respeito do coração, quando tudo começou. Então, em Mateus capítulo 12, versículo 34, dizia uma resposta de Jesus a respeito para as pessoas. Então ele falava assim, raça de víboras, como podeis vós dizer essas coisas, sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, Uhum. traduzindo em miúdos, a boca fala aquilo que o coração está cheio. É também uma reflexão aí poderosa de passar mal, dizer como anda o coração da gente, né, André? Né, professor? É verdade.
É verdade. Ah, Vocês já chegaram a falar alguma coisa sobre os criativos ou ainda não? ainda não chegamos lá. Eu estava Não? aguardando vocês e falei assim, vou começar a live tomando um pouquinho da palavra para quem gosta de reflexão um pouquinho mais profunda para a gente poder encaixar a equipe e seguir dali. Professor, Só um sobre pouquinho. os Gente, criativos, só um pouquinho, Fernando. Tem vamos lá. gente falando que o áudio tá ruim. Qual de nós será? O áudio do amigo não está saindo. De quem será? Será que é o Maurício, meu? boa noite. Fala para nós de quem que é o áudio. Robson dá um tchau. Tchau. Faz assim, é do Robson, é do Provavelmente Fernando. seja do Fernando, que era o Fernando que tava falando. Alô, alô? Ah, ok. Alô, alô? Acho que deve estar. Áudio tá normal, gente? Testando, testando, alô, alô? Coloca um joinha aí se o áudio tá normal, gente, por favor. Normal. Normal? Todos bons aqui, fechou. Então bora lá. Agora tá normal, Maurício. Obrigada pelo Obrigado, feedback, Maurício, tá? do feedback. Obrigada. Então vamos lá. Gente, então vamos lá, Fernando. Pode continuar falando. Tô ouvindo. Depois é a minha vez, hein, gente? Aproveita agora. Então, dos criativos, persona do tipo 4, a persona que mais se comunica entre nós. Uau! Você, tipo 4, seja muito bem-vindo. Você já vai se identificar já. Porque existem formas de comunicação, né, professor? Por que eu vou chamar você? Para a gente poder fazer a abertura, porque a tarefa da Andrea, ela vai ser bem puxada. Sim. Sobre o tipo 4, sobre formas de comunicação. Pode Olha ser só. na arte. Segue aí. São extremamente criativos. Tem muita verdade naquilo que é dito. Tem como maior objetivo ali a ser único, extremamente sensitivo, coloca o coração naquilo que está dizendo. Por isso que a maioria deles trabalha com arte, trabalha com música, trabalha com a criatividade, são extremamente sensitivos, né? E aí, na comunicação, existem 3 tipos de comunicação, e esse perfil emocional, esse perfil emocional que é o sensitivo, que busca, tem como a maior motivação ser único, ele é ele é o mais assertivo. Por quê? Porque ele é coração com coração, né? Então existem 3 tipos de comunicação, que é a comunicação boca-ouvido, que é a comunicação cérebro-cérebro, e a comunicação coração com coração. Uma grande maioria de nós, no nosso dia a dia, a gente usa as 2 primeiras, que é boca e ouvido, cérebro-cérebro. Pouquíssimas vezes no dia a dia a gente consegue ser assertivo na nossa comunicação, que é coração com coração. Quando que a gente vai conseguir ser ainda mais assertivo na nossa comunicação? A hora que a gente chegar no nível 3, que é o nível de coração com coração. E esse emocional, que é o sensitivo, que é o perfil 4, criativo. Talvez a maior característica dele, talvez o ponto, a maior grandeza dele está nessa comunicação que é coração-coração, porque ele é extremamente sensitivo. E aí a pergunta é o quanto você que está aí do outro lado consegue no seu dia a dia, para com as pessoas que estão próximas a você, o quanto você consegue chegar nesse nível da comunicação que é coração-coração. Porque essa é a comunicação que é mais assertiva. Mas para chegar nesse nível, é um caminho de muito estudo, de muito autodesenvolvimento e de muita persistência. Para esse perfil, que é o 4,
para ele é muito simples, porque essa é a maior força que ele tem, essa é a maior grandeza que ele tem, porque ele é extremamente sensitivo, porque ele é extremamente verdadeiro, porque ele sente, então ele coloca o sentimento dele naquilo que ele está falando. Para mim, Robson, e para os outros demais perfis, não é tão simples assim. Mas para esse perfil, que é extremamente sensitivo, é muito simples, porque ele é extremamente sensitivo. Por isso ele consegue ser tão assertivo na comunicação. Por isso ele consegue ser tão assertivo em tocar o coração das outras pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui tá tudo ok, professor. A Andrea teve Acho que o André não está me ouvindo. algum probleminha lá. Deixa eu Aham. aproveitar para perguntar. Vamos lá. Diga lá, Fernando. Sobre sensitivo coração. Isso pode ser comunicado, inclusive, professor, de diversas outras formas, concorda? Se de repente não sai com palavras, porque se de repente ele se recolher, ele vai continuar se expressando, concorda? Ele ou ela, a persona, mas pode se comunicar de outras formas, Sim, de sim. outro jeito. Eu quero dizer assim, se eu estou bem e estou criativo, essa criatividade ela se estende de umas formas bem surpreendentes, a gente pode dizer assim, Sim, né? sim. Fala um pouco Quando, mais quando sobre isso. fala-se quando fala-se sobre comunicação, uma grande maioria das pessoas elas pensam muito no que eu vou falar. No que eu vou falar. Só que a comunicação na comunicação, isso é importante a gente tratar, 7%, somente 7% é o que eu falo. 93% é como eu falo. Né? Como eu estou me comunicando com as pessoas. Tem um livro que fala assim, o corpo fala. Aí eu brinco assim, o corpo não fala, o corpo grita. Porque 93% da nossa comunicação está no nosso, na entonação de voz, no gesto, nessa articulação aqui no rosto, né? Como que a tua mão tá, como que o teu corpo tá, como que tá toda a tua estrutura. Então, quão é importante as pessoas que estão do outro lado ter essa informação? Porque uma grande maioria das pessoas estão muito preocupadas com o que vai falar. E lembre-se você que 7% é o que você fala. 93% da sua comunicação é como você fala, como que está o teu corpo, como que está a tua entonação de voz, como que está a tua gesticulação. Então hoje, Certo. no meu dia a dia, eu presto muito mais atenção no corpo das pessoas do que no que ela está falando. Porque o que ela está falando é só 7%. Agora a pergunta é, você que está aí do outro lado, já sabia dessa informação? Você que está aí do outro lado, já parou para pensar o quanto ainda você pode melhorar a sua comunicação? O quão assertivo você pode ser? Ou o quão assertivo também você pode ser em prestar mais atenção no corpo das outras pessoas? Porque 93% da comunicação não está no que se fala, mas está no como fala e como que está o teu corpo, e como está a tua entonação de voz, como que está saindo para as pessoas. O quão assertivo você conseguiria ser se você tivesse essa informação? Essa é a pergunta. Uma boa E pergunta. aqui eu já vou fazer o merchan do livro. O nome do livro é O Corpo Fala. Eu acho que eu já li esse livro umas 8 vezes. E eu falo assim, o corpo não fala, o corpo grita, né? É O corpo verdade, eu grita. também já li várias vezes esse livro. É muito bom e eu também recomendo para quem quiser Show de entender um bola. pouco mais sobre a linguagem não verbal, né? Porque o tempo todo a gente está se comunicando.
O tempo inteiro a gente está transmitindo alguma informação, né? Pela roupa que a gente veste, pelo modo que a gente anda, pelo jeito que a gente senta, pelo nosso jeito de falar, de olhar, pela bolsa que a gente carrega, o tempo todo a gente está se comunicando. E a ação de se comunicar não é nada mais, nada menos do que transmitir uma mensagem e receber uma outra como resposta. Né? Parece simples esse código, né, gente? Parece super simples, mas na verdade não é. Porque a comunicação ela depende muito de um emissor e de um receptor. Às vezes o modo como eu falo não é o mesmo como você entende. Por isso das personalidades tão distintas, não é verdade? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que a comunicação ela é capaz de nos libertar ou de nos aprisionar? Respondam aí, fazendo um favor, gente. Envia aviãozinho para todo mundo, porque eu já enviei um monte de convite, hein? Eu já fiz a minha parte, quero ver você fazendo a sua. Você sabe de pessoas que precisam se comunicar melhor? De todas as suas maneiras e formas, seja ela no relacionamento, seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja ela com família, filhos, enfim. Então, manda esse aviãozinho para todas as pessoas. Né? E vamos lá, então, dando sequência. Eu não vi ninguém responder ali a pergunta. A comunicação ela é capaz de nos libertar ou aprisionar? Quero ver vocês respondendo aí. É uma pergunta duríssima, né? É bem complicada, né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque cabe ao ônus a responsabilidade, né, Andréia? Depois que a flecha foi lançada, se ela não tiver um pouquinho de mel, ela vai ferir bastantinho. De repente, a forma como agressiva, como foi chegar a outra pessoa e como ela recepcionou aquela informação, isso pode limitar bastante tudo, em todos os setores. Verdade, verdade. Você está me ouvindo bem, Fernando? O Robson Eu falou estou que ouvindo ele não você está bem. ouvindo. Ele falou que não está ouvindo. Tá, então eu Tá, continuo. a gente vai se... Então vamos lá, um indeterminado ponto aprisiona, caso não esteja pronto ou preparado. Concordo, Marci, você é sempre muito assertiva nas suas respostas, né? Fernando, envia um chat ali aqui nos comentários para ele sair e entrar de novo e mandar convite, que daí ele volta com o áudio. Ok. Isso aí, Márcia, as ferramentas corretas, elas vão nos libertar. Então, eu quero dar continuidade, porque esse assunto, ele é extremamente delicado, como os colegas ali comentaram anteriormente. Ele é polêmico. Ô, Robinho, eu tô te ouvindo. Ele é polêmico, mas ele é tão verdadeiro, que ele pode, em algumas situações, acabar até com relacionamentos. Porque as pessoas começam a ter tramas no ato da conversação. Aí, quando não existe mais um diálogo, quando não existe mais um meio de você se comunicar com as pessoas, essas pessoas acabam ou saindo porque fica insuportável, ou você acaba saindo desse relacionamento. E não estou falando do relacionamento só amoroso, não. Eu estou falando de todos os relacionamentos. Porque a comunicação, ela é a base para todos os relacionamentos que nós vivemos, de todos os nossos nichos sociais, né? Então, esse tema é muito amplo e eu resolvi, então, tabular ele em alguns segmentos só, né? Eu vou falar um pouquinho sobre comunicação assertiva. Mas dentro dessa comunicação... Baixa um pouquinho o seu volume, Robinho, que daí dá retorno aqui, a gente quase não ouve. Melhorou. Vou nichar bem isso aqui para que a gente possa falar mais profundamente sobre a comunicação. Vamos falar então sobre a tal da comunicação assertiva, que é o que todo mundo busca,
As pessoas querem muito, falam muito de comunicar-se assertivamente, mas algumas delas não sabem nem o que significa isso. Em alguns momentos, algumas pessoas, quando elas não conseguem acertar a maneira de se comunicar, que é a tal da comunicação assertiva, elas acabam tendo comportamentos, desenvolvendo comportamentos agressivos ou passivos, dependendo de cada situação e de cada pessoa. Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa situação. Então vamos lá sobre a comunicação passiva. O próprio nome, ele já nos diz, né? Ele já nos comunica o que significa. É aquela pessoa que ela realmente não gosta de confronto. Então, tudo que o outro vai falar para ela ou vai colocar para ela vai acabar aceitando, né? Ela vem com um discurso onde ela fala assim, olha, eu pergunto se por acaso a gente poderia... realmente não é importante. Deixa para lá, não, deixa para lá, não é importante. Então, esse é o estilo de comunicação que a pessoa passiva ela vai traduzir para vocês. Normalmente, ela tem um olhar um pouco mais baixo, gestos engonçados, porque ela se sente envergonhada, muitas vezes, de opinião dela, ela não gosta de colocar a opinião dela, porque isso pode gerar conflito, e ela não de conflitos, certo? Todo tipo de comunicação ele traz consequências, positivas ou negativas. Então, quais são as consequências negativas da comunicação passiva nas pessoas? Quando uma pessoa é muito retraída e não consegue expressar a sua opinião, ela vai fazendo o quê? Engolindo tudo. Tudo que os outros colocam, ela vai engolindo. Chega uma hora que isso que ela engole se torna tão indigesto que pode vir para o corpo físico. Não fica só no campo das emoções, vem para o corpo físico, extravasando em dores no estômago, dores de garganta, pode virar até um câncer, ok? E aí existe também, dentro do meio corporativo, perda de oportunidades, porque a pessoa que não se comunica, como é que eu vou saber se ela realmente quer uma oportunidade? Se ela não consegue se expor, se comunicar, me dizer se realmente ela está ali e preparada para receber aquela oportunidade. Além de tudo, ela sofre também de desamparo e de solidão, porque é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de expor as suas emoções, porque ela não gosta de gerar conflitos. Alguma semelhança é mera coincidência, tá, gente? Com as personalidades. Uma outra comunicação. Se você ficou com dúvida sobre a comunicação passiva, é uma pincelada que eu tô dando, tá? Eu acredito que muita gente vai acabar se identificando aqui, mas tudo tem jeito. Tudo tem jeito nessa vida, só não tem jeito para a morte, porque é o destino final da gente mesmo. Então, se você ficou com dúvida, coloca sua dúvida aqui, sobre a comunicação passiva. Vamos falar agora, então, sobre uma outra parte da comunicação, que é a comunicação agressiva. Essa é fácil, né, gente? É aquela pessoa que usa um tom de voz alto, né? Que ela chega de uma maneira impositiva para poder falar com você e que ela fala assim, eu falo mesmo o que eu penso porque eu sou muito verdadeira e dane-se o que os outros querem, o que os outros pensam ou sentem, né? Então, assim, essa pessoa ela acaba confundindo o que é verdade com o que é comunicação, porque nós temos sim que nos comunicar, mas nós precisamos ser educados na maneira de nos comunicarmos com os outros, né? Esse tipo de pessoa, ela acaba se culpando muito, porque existem as consequências que eu acabei falando para vocês, né? Como que é a vida de uma pessoa que vive dando de dedo na cara dos outros? Como que é a vida de uma pessoa que ela acaba dizendo que tudo é você e nada é ela?
é porque você não faz, é porque você não olha, é porque você isso, é porque você aquilo. Tudo é para fora, nada é para dentro, né? Então, como que é a vida dessa pessoa? Ela acusa o outro, ela intimida o outro, né? Ela tem o olhar fixo, compenetrante, como se ela fosse atravessar uma espada no coração das outras pessoas. Ela fala rápido porque ela não quer dar o espaço para você poder se defender, né? Ela tem gestos ameaçadores, aqueles gestos que vêm de cima para baixo, assim. Sabe aqueles gestos que você faz assim de cima para baixo, que dá de dedo na cara das pessoas? Esse tipo de comunicação agressiva é nesse perfil de pessoas. Então eu te pergunto, quais são as consequências para uma vida assim? Também perda de oportunidades, porque quem quer uma pessoa dessa trabalhando próxima ou convivendo próxima? Pessoa que afasta o outro dela, né? Ela tem uma autoimagem negativa porque você acha que ela própria se gosta. Eu acredito fielmente que ela não se gosta. Que Um ela não pouquinho consegue mais do que a resolver. Andrea, só complementando o que ela estava falando. Ah, ela mesmo se prejudica, é quase uma autossabotagem, sabotagem, né? E não percebe, não percebe. E o Não feedback que percebe. vem sempre vai ser negativo, né, André? Não, 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 eu não falei isso, eu não sou assim, ou você me respeita porque eu sou assim. Isso. Tem a síndrome de Gabriela. Já ouviram falar da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim e Vou vou morrer ser sempre assim. assim, Gabriela. Né? Então, esse Sim. perfil de comunicação agressiva é para essa pessoa que não quer mudança, ela não quer mudar, ela não se abre para mudança. Mas aí fica uma pergunta para ser refletida. Qual é o custo de uma pessoa que tem esse tipo de comunicação a curto, médio e longo prazo? Observando todas as consequências que eu já pontuei anteriormente. Né? Então fica a pergunta. Se você se identificou com esse tipo de comunicação, tem jeito também de resolver, tá, gente? Tem muito jeito. Então vai olhando, observando em que local você está se enquadrando aí no teu estilo de comunicação, tá? Agora nós vamos falar de uma comunicação que é o que todo mundo busca. Mas tem uma outra comunicação que é nova, é uma novidade que eu venho trazer para vocês também. Eu quero deixar ela por último para falar. Então vamos falar agora sobre a comunicação assertiva, que é o que a gente... Nossa, é aquela pessoa que você busca para estar perto de você, para trabalhar com você, para trazer conselhos para sua vida, para poder te ajudar a lapidar o teu dia a dia, a tua rotina. Por que é aquela pessoa que você busca? Porque é uma pessoa que fala assim o que ela pensa, certo? Mas ela respeita as diferenças. Para ela, a discussão é agregadora de novas ideias. E não a discussão, ela é separar pessoas. A discussão, ela vem como um ato para que a minha ideia e a sua ideia elas entrem num consenso e virem um projeto único para que a gente consiga desenvolver esse projeto. Existe uma base de respeito ali. Não tem um idealismo, existe o respeito às pessoas. Então é aquela pessoa que se importa com a sua opinião, que te dá espaço para você poder falar, né, num momento de uma reunião, de uma apresentação de projetos, dentro de casa. É aquela pessoa que pede a sua opinião. O que você acha se a gente fizer assim? Mas eu gostaria que você também me sugerisse algo. Né? É a comunicação realmente assertiva. Ela olha nos olhos, ela cria a conexão com o outro. E a conversa vai fluindo. A postura dessa pessoa é sempre ereta, porque ela é convicta do que ela está falando, ela sabe o que ela quer para a vida dela, né? Então, ela usa das mãos soltas, de gestos abertos para acolher o outro.
e não de gestos fechados, né, ditadores. Ela consegue, quando está conversando com o outro, num momento de discussão mais acalorada, com emoções, porque ela entende que não é que aquilo são opiniões e que pessoas são diferentes e que emitem opiniões diferentes, certo? É um sonho, né, de pessoa. Fala sério, gente. Quem não queria ter uma pessoa dessa do lado para poder estar debatendo, para poder estar trabalhando ou para poder estar convivendo mesmo, né, num relacionamento amoroso? Então essa pessoa, ela fala com firmeza e ela te diz assim, viu? Como nós poderíamos resolver isso? Tá vendo como ela te abraça? Ela te traz para dentro e ela quer saber a tua opinião no ato da resolução, né? Me diz uma coisa, o que é que você pensa sobre esse assunto? Ela realmente quer saber o que você pensa sobre o assunto, né? Mas também existe aquela situação, né, que as pessoas têm problemas até com a comunicação assertiva. Vocês acreditam nisso? Você aí do outro lado, gente, acredita que existe problema até com as pessoas que têm a comunicação assertiva? Quais problemas você acredita que essas pessoas tenham? Me falem. Robinho, Fernando, vocês arriscam chutar alguma coisa? Acho que... Ela é tão assertiva na comunicação, ela é tão assertiva na comunicação que ela cria uma barreira com as outras pessoas, às vezes. Nem todo mundo entende, né? Às vezes acha que é bajulação, às vezes Sim. acha que é fingimento da pessoa, né? Por isso é importante a gente se adaptar a cada local, a cada lugar que a gente vai e avaliar como a gente poderia ser mais assertivo na comunicação. Porque tem pessoas que pensam que a comunicação é você chegar lá e ser o intelectual em tudo. E não é. Professor de Deus. Se você vai falar com pedreiro, é diferente de como você vai falar com um político. Se você vai falar com uma pessoa que está lá varrendo a rua, o jeito que você vai falar, o tom, a postura que você vai ter é diferente. Então, a grande sacada é a gente se adaptar ao ambiente e avaliar qual é a melhor comunicação naquele ambiente para não criar uma ruptura. Porque tem muitas pessoas que querem que ela quer dar um show em todo lugar. E não é assim. Não, mas aí não... Isso, mas aí não se enquadra muito nessa comunicação assertiva porque você não está dando espaço para o outro, né? Exatamente. Né? Aí assim, ó, uma pessoa com a comunicação assertiva, ela facilita a resolução de problemas. Não é que os problemas com ela vão deixar de existir. Problemas nunca deixam de existir. Desde que nós nascemos, os problemas já começam a acontecer na nossa vida. Exatamente. Né? Mas ela vai facilitar essa resolução de problemas, certo? Principalmente nos relacionamentos interpessoais, que são os mais conflituosos em todos os lugares, né? Ela também traz uma melhora na autoestima das pessoas, porque como ela comunica de uma maneira assertiva, quando compreendida, essa pessoa os outros não compreendem, não entendem que ela é bajuladora, e sim que ela é verdadeira. Então, ela ajuda na autoestima, um elogio ou físico, ou de uma roupa, ou da tua aparência, ou de um trabalho bem executado, ou que você cumpriu um horário, claro que é obrigação cumprir horário, né? Mas, ou que você cumpriu um horário, ou enfim, né? Sempre ela vai trazer uma autoestima maior para as pessoas. Consegue também melhorar os relacionamentos dentro dos locais aonde ela esteja, né? Porque ela é mais assertiva, ela é mais observadora, ela capta, né, com mais destreza o que está no entorno, o que está acontecendo. E isso faz com que ela melhore também a qualidade dos relacionamentos das outras pessoas. E isso tudo traz o que para ela? Um sentimento de tranquilidade. Que é aquela velha frase que eu costumo dizer, missão cumprida, né?
Verdade. Não é? Então, assim, existem algumas dicas que a gente pode estar passando e que o professor Robson sempre fala em todos os momentos, né? Quando você quer praticar uma comunicação assertiva em qualquer ambiente, pessoal, profissional ou relacionamento, você pode se fazer algumas perguntas, certo? O que falar? Né? Qual é o assunto que eu vou tratar para ser mais assertivo? Se você conseguir descobrir esse assunto, vamos para a próxima fase. Como falar? Se aquele assunto realmente for pertinente para aquela situação, para aquele ambiente, agora eu preciso descobrir como eu vou falar sobre esse assunto. Porque a maneira como eu coloco também pode causar alguns problemas no meio das pessoas, certo? O tom de voz que eu uso, o emprego da minha postura, o meu olhar, tudo isso implica numa comunicação assertiva. Eu já sei o que falar e eu já sei como falar. Agora eu preciso da oportunidade. Quando eu vou falar isso? Vocês percebem que existem aí ferramentas para que a gente possa estar atuando dentro da comunicação para ser assertivo, que o professor Robson sempre coloca, mas que cabe muito bem aqui nessa nossa live de hoje, né? Então, entendido esse assunto sobre a comunicação passiva, agressiva e assertiva, agora nós vamos para uma comunicação que está bastante em alta. Né, que muita gente fala, mas que pouca gente sabe o que significa. Porque é algo que parece que algumas pessoas, quando explicam, parece algo muito utópico ou muito complicado, né, complexo de entender. E não é. Então eu vou tentar simplificar aqui para que todos que estão aqui conosco, para que todas as pessoas consigam entender o que é a comunicação não violenta, que tanta gente tem falado hoje, que é aí, né, algo que muita gente está conseguindo de fato praticar, e que a ideologia, a filosofia dessa comunicação não violenta é melhorar o mundo, né? Porque vai melhorando as pessoas e aí melhora a tua convivência e melhora o mundo, né? Que nós temos que pensar muito nisso, porque hoje em dia as pessoas elas andam muito intolerantes a muitas coisas. E praticar realmente uma comunicação assertiva e não violenta é o que nós realmente precisamos aprender, né, a melhorar dentro do nosso meio. Aquele 1% todos os dias é aqui que precisa entrar. Bora lá então entender o que significa essa comunicação não violenta que tanto as pessoas comentam? Então vamos lá. A base dessa comunicação não violenta, ela é a empatia. É o que o Robson acabou de falar. Eu tratar cada pessoa da sua maneira e não da maneira como eu acho que devo tratá-la, né? É eu chegar ao nível daquela pessoa em todos os momentos. É eu falar de maneira mais adequada para que aquela pessoa realmente compreenda a mensagem que eu estou querendo passar para ela. Mas isso traz alguns assuntos que eu preciso falar aqui que são muito importantes. Eu, quando vou praticar a comunicação não violenta, eu não posso rotular ninguém. Eu não posso julgar ninguém. Né? Eu não posso ter pressa para poder resolver o problema daquela pessoa. O que eu preciso, lembra? Praticar a empatia, né? A empatia no ato de ouvir o que aquela pessoa está me dizendo e não emitir nenhuma opinião até que ela termine de falar. Porque às vezes a comunicação está só no ato dela falar com alguém. Só no ato dela ter alguém para conversar. Né? Então isso é uma comunicação não violenta, porque no ímpeto da gente querer resolver o problema dos outros ou de dar uma resposta para os outros, não permite que o outro fale do que ele está sentindo ou passando. E para aquela pessoa que está tentando se comunicar com a gente,
parece que você não quer ouvir o que ela está dizendo, porque você já quer resolver o problema dela. E às vezes ela não quer essa resolução imediata, ela só quer alguém que a ouça, certo? Então, nós não podemos estar no imediatismo para tentar resolver o problema dessa pessoa. Vamos praticar a escuta ativa, ouvir primeiro, né? Não aconselhar, porque aconselhamento nesse momento é problema, porque aquela pessoa vai ter a sensação que ela não quer ser ouvida por você, certo? E outra coisa, quando essa pessoa vier te contar algum fato ou situação, por exemplo, ruim que ela está passando, poxa, gente, não queira exercer aquele seu lado humano terrível ali de competir na desgraça com o outro. Querer contar uma história sua mais triste ainda que a dela. Pelo amor de Deus, não faça isso. A oportunidade de falar e de se abrir é daquela pessoa que você está ouvindo e não é sobre a sua vida nesse momento. Então, ó, boquinha fechada, pratique realmente a escuta ativa, certo? Vamos lá. Deixa essa pessoa se conectar com você. Deixe ela abrir o coração e falar sobre os problemas que ela está passando, né? Desabafar de verdade. E você tem que procurar entender que por trás de todos esses problemas tem uma pessoa que sente, certo? E essa pessoa, ela quer ser acolhida. Então a gente tem que entender o que está por trás sempre do que essa pessoa está nos dizendo. Às vezes até dentro da sua casa você não consegue praticar a escuta ativa. Então eu tenho algumas questões que eu preciso levantar extremamente importantes nesse momento. Vamos lá. Por trás de todo comportamento tem uma necessidade, tá? E por trás de toda agressão, alguém que te desfere alguma agressão verbal, não sei, né? Por trás de toda agressão ela é uma expressão trágica, infelizmente trágica, de uma necessidade não atendida daquela pessoa. Então, eu vou repetir as duas frases, tá? Por trás de todo comportamento existe uma necessidade, certo? E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Vou dar um exemplo. Por exemplo, né, você e sua companheira ou seu companheiro, ele chega em casa, normalmente os homens têm esse hábito, né? Não estou dizendo que é ruim ou que é bom, mas vou usar como exemplo. Meninos, não se ofendam, por favor, é só um exemplo, tá? Então, por exemplo, você chega em casa cansada do seu dia a dia, o seu companheiro está lá, ele tomou banho e jogou a toalha molhada em cima da cama, né? Ok? Aí você chega e fala assim, poxa vida, mas de novo você fazendo isso? Poxa vida, eu já tô cansada, eu deixo a toalha sempre bonitinha, sequinha para você lá no banheiro e você me retribui dessa forma? Entenda, por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Qual seria a necessidade dessa pessoa? Pode falar, Fernando. Eu vou emendar aqui, parabéns ao pessoal dos call centers. Uma dor, ou você gerente, ou você que vai absorver os problemas de qualquer instância de loja. Você é líder, André, você sabe disso. Alguns já chegam de incompetente para baixo, né? Resolve logo isso aí, falando alto. Aquela dor é sobre realmente isso que você está falando, de uma necessidade não atendida. Mas é aquela pessoa que veio na frente que ele vai despejar. Por exemplo, às vezes já vem os maridos, né? A gente vai fazer, às vezes, você é um incompetente, você é um banana, vai lá e resolve o problema da lavadora, vai lá e resolve o problema dessa casa, seu banana. Né? Exatamente. E quando ele vai diretamente já ao gerente, ele vai monstro, porque eu não sou assim. Olha, deu problema lá, nós estamos tudo ferrado, como é que vocês vão fazer isso aí? Vamos, chama o outro aí acima de você e assim vai. Se a gente recebe essa comunicação como pessoal, na verdade não é.
Aham, não é pessoal. Então vamos lá, vamos voltar nessa partezinha ali da toalha molhada. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. O que é que essa pessoa, a sua companheira, gostaria que acontecesse? Ela gostaria que você a reconhecesse pelo ato que ela faz todos os dias de deixar a sua toalha sequinha, cheirosa, lá no banheiro para você poder estar utilizando ela. Né? Então não é o simples fato de você deixar a toalha molhada em cima da cama. É o ato de você não ter reconhecido o que ela fez anteriormente. Vocês conseguiram compreender, pegar a sacada do negócio? Por isso que por trás de todo comportamento existe uma necessidade e por trás de toda agressão existe uma expressão trágica da necessidade não atendida. Então a gente tem que ficar atento quando existe uma comunicação não violenta, porque não é pura e simplesmente você já reagir àquilo. É você entender o que está por trás, perguntar para a pessoa: meu anjo, você ficou tão nervosa. Eu sei que não foi pela toalha em cima da cama. Foi porque, olha, me perdoa. Foi porque eu não te reconheci que você todos os dias tem o trabalho de deixar a toalhinha cheirosa e seca lá no banheiro para que eu possa estar utilizando. Você é incrível, igual a você não existe. O que vai acontecer com essa mulher, gente? Ela vai desmanchar, ela vai desmoronar. Né? Você não rebateu, porque se fosse você na comunicação agressiva, você fala assim: ah, eu também tô cansada dessa vida porque você só entendeu? Vai pra lá, deixa eu aqui com a toalha molhada, eu durmo desse lado da cama molhado mesmo. Entende? Então ia gerar ali uma briga, uma discussão, uma intriga, um problema, né? E que não é isso que a gente tá querendo praticar aqui. Nós praticar a comunicação não violenta. Será que eu consegui me fazer entender o que é essa comunicação não violenta? Se você entendeu, gente, coloca um dia para que eu consiga compreender que eu consegui alcançar o objetivo de te explicar de uma maneira mais simplificada sobre essa comunicação não violenta, tá? E se você não entendeu, pergunta ali, escreve ali, não entendi. Aí eu já vou saber e eu vou tentar explicar de uma maneira diferente para vocês, beleza? Bora lá? Enche isso aí de coraçãozinho, manda esse aviãozinho para um monte de gente, que eu tô vendo um monte de gente entrando aqui. Gratidão a todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, entrando. Olha, nós estamos muito felizes por você estar aqui fazendo parte desse time de engenharia humana que quer levar para o ser humano uma versão melhorada, que quer levar para o ser humano uma ascensão pessoal, profissional e muito dinheiro com grandes rendimentos que você vai entender durante o processo. Se você ainda não nos segue, entra lá na nossa página do Instagram, do YouTube, do Facebook, dê joinha, compartilha com os amigos, deixa o like, escreve qualquer coisa lá, mas escreve, dá o dislike, mas faz alguma coisa, entra em ação hoje, para que você não se arrependa amanhã, beleza? Bora lá então, que nós só falamos sobre a comunicação falada, né? Agora nós vamos começar a falar sobre a comunicação não verbal, que eu acho que agora é onde o Fernando vai vibrar, porque ele me cobrou muito sobre isso. Né, Fernando? Eu não aguento. Antes de falar sobre a comunicação não verbal, eu preciso falar uma coisa. Que a gente acabou não comentando aqui, que o Fernando levantou uma lebre, né, sobre falar errado. Falar errado pode? E aí, falar errado pode? É uma pergunta, né, complicada. Vamos entender se pode falar errado. Hoje em dia, nesse mundo do aplicativo, né, Facebook, Instagram, YouTube e Telegram e tudo que vem aí, né, o tal do Tinder que muita gente conhece, pouca gente assume que conhece, né? Vamos lá, né? O tal do Tinder. Vamos lá. Tem muitos outros aplicativos aí que eu já saí de cena, não sei mais como funciona, né? Mas
a gente acaba reduzindo muito, restringindo muito a nossa comunicação. E a gente acaba escrevendo errado em documentos formais. Me chama muito a atenção quando eu vou fazer uma entrevista de um candidato a uma vaga de trabalho. Por que disso? Porque muitas vezes a pessoa, ela chega falando do jeito dela. Quando você pede para ela redigir um texto, né? Qualquer texto que seja, a gente começa a perceber as dificuldades da gramática, da prática constante do aplicativo, que a gente usa abreviações informais como se a gente estivesse escrevendo num aplicativo dentro de um texto formal. Então, nesse caso, quando nós falamos de uma linguagem formal, da comunicação formal, que é aquela que a gente precisa ter dentro do nosso trabalho, se você é um advogado, você tem que ter uma comunicação formal. Se você é um professor, tem que ter uma comunicação formal. Se você vai encaminhar um e-mail ou uma mensagem para um cliente numa negociação, seja ela de venda, de prestação de serviços, de produto, enfim, você precisa ter uma comunicação formal. Você precisa estar dentro da linguagem correta. Mas, se você está numa roda de amigos, se você está contando uma piada, se você vai cantar uma música que é uma sátira, se você está se divertindo, viva, só se faça entender, entendeu? Mas não precisa se preocupar com formalidade de gramática, com palavras certas, nada disso. Se você está conseguindo transmitir a sua mensagem, é o que está valendo, beleza? Vocês entenderam agora se pode ou não falar errado? Ficou claro? Professores, ficou claro? Se fazer entender, se fazer entendido. Eu acho que no dia a dia, né, independente das profissões, quem é o profissional, ele desce um pouco da profissão para se fazer entender por causa do nível de intelecto. Tirando isso, no português redigido não vai rolar. Como foi uma carta para responder ao cliente, a gente achou o VC, o TBM, o TMJ, e assim foi, né? Não vai rolar, exato, porque serve de documento, a parte do WhatsApp. Quando você vai responder uma pergunta mais formal, ela tem que ser condizente, porque você não é íntimo do cliente, né? Aí incorre na primeira situação do ser perfeito. Você pode errar, você pode se manifestar, manifestação livre. A partir do momento que passa a ser escrito, né, Andréia, isso pode complicar bastante aí, ó. Uma decisão. Exatamente. Até, né? Sim. O maldito, a vírgula. Eu vou contar aqui uma situação. Né? Uma situação que me confidenciaram, porque a gente atende muitas pessoas. E alguns clientes acabam se tornando assim mais amigos da gente, né? E acabam se abrindo, se sentem seguros de poder comentar e tal. E assim, eu já ouvi muitos clientes que se tornaram amigos dizerem assim, olha, eu estou sozinha ou sozinho, né? Eu uso sim o aplicativo, o Tinder, sei lá qual outro aplicativo aí que tem, de aproximação de pessoas para se conhecerem, porque eu não vejo nenhum tipo de problema relacionado a nenhum aplicativo, né? Desde que você tenha bom senso para estar utilizando e respeite o espaço do outro, porque nem todo mundo que está dentro de um aplicativo é para sair fazer sexo com a outra pessoa, é para conhecer pessoas, certo? Se der o match ali, se der tudo certo, se a química rolar, beleza, todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que faz, né? Mas respeite o espaço daquela pessoa, conheça a primeira pessoa. Então, o que as pessoas me confidenciaram? Me confidenciaram que se a pessoa que estiver conversando com ela ou com ele escrevesse errado, já era eliminado do aplicativo. Então aí fica também uma incógnita, né? Existem as exigências. Sim. Né? Então depende muito. Sente primeiro
primeiro quem é a pessoa que você está conversando, para ver se você pode realmente praticar aí uma linguagem informal, né, gente? Porque nem todo mundo aceita, tá bom? Fica a dica, tá? Então, respondido isso também, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem não verbal, que é o que o professor Robinho comentou, né, do corpo, que o corpo não fala, o corpo grita. E exatamente, o corpo grita. Lá no começo da live, quando eu entrei na live atrasada, né, hoje, estava aqui esperando e não consegui achar vocês, mas estava atrasada. Quando eu entrei, eu falei para vocês que o tempo todo nós estamos nos comunicando, né? Seja pelo modo como a gente se veste, pela roupa que a gente usa, pelo óculos que nós escolhemos, pela bolsa, pelo sapato, pelo corte de cabelo, pela maquiagem, pelo sorriso, pela gesticulação do dia a dia, pelo modo de sentar, andar, a gente está se comunicando o tempo inteiro. Entendam isso. Nada é escondido. E falando ainda da comunicação não verbal, para as pessoas mais aprofundadas, existe também algo relacionado à estrutura corporal, que além dos gestos que você pratica, da postura e do teu jeito de se vestir, existe também a linguagem que o desenho do seu corpo passa para as pessoas. Isso também é uma forma de se expressar, né? Nós, aí da equipe de engenharia humanas, entendemos um tiquinho assim, dessa linguagem, né? Da estrutura do seu corpo, mostrando quem você de fato, certo? Vamos lá, então, para falar sobre essa linguagem não verbal que tanto é perseguida por muitos e pouco entendida, né? Durante todo o dia, nós fazemos escolhas, né? Como eu estava falando, nós escolhemos ser autênticos, porque igual a gente não existe ninguém, certo? Igual a gente não existe ninguém. Existem imitadores, pessoas que vêm, que gostam do teu jeito de ir, que vão comprar roupa semelhante à sua, que gostam do seu jeito de se expressar, que vão modelar você, né? Existem pessoas que gostam do jeito como você fala, que vão procurar falar semelhante ao seu jeito de falar, né? Mas são escolhas nossas únicas, tornando pessoas únicas, certo? Autênticos. E as pessoas acabam não percebendo essa autenticidade no dia a dia, porque elas olham muito para fora e pouco para si. Eu sempre bato nessa tecla. Olhe mais para você. O que é que você está querendo comunicar nesse dia? É dessa forma que você precisa se portar para passar a mensagem que você de fato quer, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a análise dessas expressões do corpo, que também é chamada, é uma palavra bem difícil, que eu vou falar para vocês, mas não precisam se atentar em tentar repetir não, tá? É uma palavra chamada fisiognomia. Fisiognomia. Essa é a arte de se comunicar através das expressões corporais, certo? Vamos lá entender. Quando eu vejo alguém, né, parado olhando para o nada, ou lendo alguma coisa, ou no celular, franzindo a testa, qual é a expressão que essa pessoa me passa? Quero ver vocês colocarem aí no chat. Qual é a expressão quando eu vejo alguém franzindo a testa? Hã? Assim? Isso, franzindo a testa, assim. Lendo alguma coisa assim, ó. Qual Dúvida. É a mensagem? Uma dúvida. Nós percebemos talvez, que existe algum problema ali, né? Um problema, né? Alguma coisa não está certa quando a pessoa franze a testa lendo alguma coisa, né? Alguma coisa não está certa. Viu como a expressão, ela mostra o que você está sentindo? Bora para a próxima. E quando eu vejo alguém com nariz de coelho, assim? Expressão de nojo. Nariz de coelho. De nojo. Repulsa, né? Eu não gosto disso. Repulsão boa. Eu não gosto disso.
né? Então, percebe? A gente se comunica e não percebe que a gente se comunica. Quando, por exemplo, eu estou aqui no meio de uma conversa e eu acabo fazendo... Vocês estão falando comigo, eu faço assim, ó. O que eu quero dizer? Que eu fecho os meus olhos. É uma expressão negativa de que alguma coisa não está bem, né, Robson? Que parece tipo que assim, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, né? De novo. De novo, né? Isso. Ou eu não acredito que você quer que eu faça isso. Percebe como as expressões elas vão mostrando pra gente no dia a dia, né? Quando eu estou, desculpa, conversando com vocês aqui, tá? Tá furado. E eu acabo conversando com vocês, e vocês estão falando comigo, eu tô aqui. Prestem atenção na minha boca, gente, agora é o lábio, tá? Só deixa eu tomar um golinho de água aqui que a garganta secou. Então vamos lá. Tô conversando com vocês, tô prestando atenção aqui. Aí de repente eu faço assim. Sumiu meu lábio, não sumiu? Meu lábio começa a desaparecer. Significa que eu estou pensando dentro de mim, mostrando também um pouquinho de estresse durante aquela conversa. Porque, sei não se isso aí tá certo, hein? Se perceba se você faz isso também. Se perceba. Porque isso é um ato muito comum se a gente parar para começar a perceber as outras pessoas. Gente, eu vou entregar coisas aqui que, olha, você não vai conseguir olhar mais as pessoas como você olhava antes dessa live. Não vai conseguir mais olhar para as pessoas e não perceber as situações que estão acontecendo ali dentro delas, tá? Vamos falar agora sobre aperto de mão? Porque o aperto de mão, ele também diz muito sobre a pessoa. E é uma expressão, é uma linguagem, é uma comunicação não verbal. Você não precisa falar nada quando você aperta a mão da pessoa, só aperte a mão dela, né? Existem profissões que você precisa ter um certo cuidado, um certo refino quando você vai apertar a mão de alguém, certo? Por quê? Porque existem profissões que a mão é a ferramenta de trabalho. Então, tem casos e casos. Quando você vai apertar a mão de alguém, o ideal é que você realmente coloque um pouco de pressão, não para machucar, mas coloque um pouco de pressão no aperto de mão, né? Essa pressão que você coloca, ela aumenta a credibilidade e a conexão que você está criando com a outra pessoa. Mas quando alguém chega e aperta muito a sua mão, você não presta nem atenção no que aquela pessoa está falando, porque você só fica pensando, filho de uma mãe, que dor na minha mão, precisava ter apertado tanto assim a minha mão, ai que raiva. Não fica pensando nisso o tempo inteiro? Parece um alicate. Perdeu o foco da conversa. Perdeu a conexão com a pessoa, porque você machucou ao invés de cumprimentar e criar vínculo, certo? Vamos falar então sobre a questão intensidade desse aperto de mão. Quando nós falamos do aperto de mão, ele mostra muito sobre a personalidade de cada pessoa. Não sei se vocês sabiam disso, mas vamos falar ali que nesse aperto de mão também existem os apertos de mãos dominante, submisso e neutro. E numa negociação é fundamental que você perceba essa condição do que a Andrea vai explicar. Ela assumiu, deve estar voltando devagarzinho agora. Sem áudio, você está ouvindo, Robson? Não, nada, porque ela tá ouvindo você, ela não. Tô te ouvindo. No áudio, Andrea. Não sei se estão ouvindo ela. Não, mas o que ela está esmiuçando lá é que quando vai cumprimentar, assim, sinal de igualdade, quando a pessoa vai cumprimentar por cima, eu vou dominar o negócio.
a pessoa que vai receber por baixo é mais saudosista, ela não se preocupa, mas é involuntário isso. Ela não está ouvindo, ela se empolgou, André. Deixa eu avisar ela que está sem áudio. E é sobre isso, às vezes, essa comunicação das personas poderem... Isso, obrigado, Márcio. Voltou. Alô, alô, estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Perfeito. Estão me ouvindo? Ai, gente, obrigada Agora por ter sim. avisado. Ai, que bom. A conexão com o Fernando ali, para mim, tá meio ruim. Será que é minha internet? Deixa eu me desconectar de alguns aparelhos aqui. E mais do que eu acho que você estava falando, não sei se eu perdi ou o pessoal pegou, mas eles disseram sem áudio, sobre recepção de igualdade, aperto de mão de igualdade. Isso, André? Perfeito? Me ouvindo bem? Muito mal? Eu tô sem áudio. Alô? Agora sim. Isso. Tá ouvindo, André? Legal? Show? Alô, alô? Perfeito? Estão me ouvindo? Agora sim. Show? Posso falar? Show. Pode. Não. Tá lá. O aperto de mão, ele também sobre a pessoa. Tá? Gente, se vocês não estiverem me ouvindo, por favor, avisem. Tá? Que é bem importante. Eu vou sair da live e eu volto. Perfeito. Ok, André. Robson, explana um pouquinho sobre essa parte de a gente comentar sobre você querer prevalecer numa comunicação. Então, vamos lá. Qual que é a pergunta mais específica? Para um criativo, você poder se comunicar quando o outro não se trata nem agressiva, eu acho que dá para alimentar agora bem agressiva. Quero comandar a parte da negociação. Existe alguma chave, existe uma mediação para poder fazer a pessoa entender que não vai funcionar assim? Existe a conexão, que é o que a gente sempre fala. Numa negociação ou numa conversa, para que ela seja mais assertiva, eu preciso me conectar com outra pessoa. E para me conectar com outra pessoa, eu preciso sentir a energia dela, eu preciso estar em sintonia com ela. O perfil 4, ele consegue fazer isso com assertividade, porque é aquilo que a gente já falou, a comunicação dele é coração, coração. Em poucos momentos ele trabalha a comunicação cérebro e boca-ouvido. Como ele é extremamente sensitivo, é coração, coração. Por isso ele consegue, de repente, se ele está se comunicando com alguém que está com energia muito lá, de uma certa forma, como ele é extremamente sensitivo, ele consegue ir baixando isso através da conversa, da sensitividade, através dessa conexão que é coração com coração, né? E aí, baixando frequência, a comunicação ela é um pouco mais assertiva. Por isso que é importante a gente entender sobre as 3 comunicações, é importante a gente fazer essa leitura do ambiente e de qual é a forma mais assertiva para a gente se comunicar e obter o resultado assertivo em qualquer coisa que a gente for fazer. Sobre a leitura da energia do ambiente, tem a ver com a comunicação não verbal, faz sentido, né? Sim. Porque é aquilo que a gente já falou, né, Fernando? A comunicação, ela é 7%, só 7% é o que eu falo. O restante é entonação de voz, é gesticulação, é o corpo ali dizendo. Né? Então, por isso a importância da gente prestar mais atenção no corpo. Tem uma historinha, fala a historinha
de um sábio, ele era o sábio mais sábio. E aí ele tinha todas as respostas. E aí um menino de 18 anos falou, hoje eu vou pegar esse sábio, vamos ver se ele tem todas as respostas mesmo. O menino pegou um fiotinho de passarinho, colocou na mão e partiu lá pro lado do sábio, né? Falou, hoje eu pego esse sábio. E aí chegou na frente do sábio e falou, sábio, aqui dentro da minha mão eu tenho um filhotinho de um passarinho. E aí eu quero saber de você, se esse filhotinho ele tá vivo ou ele tá morto. Aí o sábio olhou bem dentro do olho e falou assim, ó, a resposta está na sua mão. Sim. Exatamente. A resposta está na sua mão. Sacou? Exatamente. Então, isso é ser sábio de verdade, isso, né? porque está conectado com a outra pessoa. A comunicação, as pessoas se preocupam aqui, mas eu preciso avaliar o outro lado. São duas forças, são duas pessoas. Se eu estou falando de mim para com o Fernando ou de mim para com o André. Agora, se eu estou me comunicando com uma plateia, aí já é totalmente diferente. Por isso é importante eu, primeiro, tem algo que diz assim, aqui e agora. Onde e quando. Onde eu vou falar, quando eu vou falar, como eu vou falar. Aqui e agora. O ambiente que eu estou aqui hoje é diferente do ambiente que nós estávamos há 2 semanas atrás. A comunicação ela é diferente. Então, a importância de eu entender o aqui e agora e estar conectado com a pessoa ou com as pessoas com quem eu estou falando. Agora eu passo a bola para o André. Tudo certo? Tá me ouvindo? Que aí você termina a tua linha de raciocínio. Eu estava falando muito sobre... Sim, tranquilo. Tá bom. A gente estava falando muito agora sobre os gestos, né? Como os gestos, eles acabam influenciando na nossa vida, né? A linguagem é que nós não percebemos que expressamos, mas nós expressamos o tempo todo. Num aperto de mão, por exemplo, que eu estava falando sobre o aperto de mão, existe também o aperto de mão que determina se eu sou uma pessoa dominante, submissa, ou se eu sou uma pessoa neutra, né? O que significa isso, Andréa? Quando eu vou falar com alguém, ou normalmente pessoas que têm um alto escalão, uma empresa, e vai cumprimentar alguém, ela já chega dando a mão com a palma virada para baixo. Por que disso? Porque ela está dizendo para a pessoa que é ela que vai dar as rédeas daquela conversa, ela que vai dominar aquele espaço. Então, a mão espalmada para baixo, a pessoa que domina o espaço, certo? Ela é dominante. O submisso é aquela pessoa que quando você vai cumprimentar, ele já te dá a palma da mão virada para cima, para pegar na sua mão. Esse é o submisso. Submisso quer dizer uma pessoa mais influenciável, entende? Não quer dizer que seja algo ruim, mas uma pessoa mais aberta, mais influenciável. Palma da mão virada para cima. E uma pessoa neutra é aquela pessoa que quando vai te cumprimentar, ela te dá a mão aqui, nessa variável, na vertical. Então, é uma neutralidade. Significa... Ai, meu Deus, está caindo a conexão? Ah, não. Significa que eu sou igual a você. Isso significa ser neutro, né? E eu consigo transformar uma pessoa que é dominante numa pessoa neutra, para que eu diga para ela que naquele momento nós dois somos iguais naquela situação? Eu consigo fazer isso. Quando eu vou pegar na mão, que eu sinto que essa pessoa, ela é uma pessoa dominante no aperto de mão, eu pego na mão dela, dou um passo para trás, viro a mão dela calmamente e dou um passo para frente. Eu deixo ela na neutralidade, dizendo aqui nós somos iguais. Mas isso tudo é muito rápido, tá? É uma coisa bem rápida, é consciente para você e vai ser inconsciente para ela. Só que o inconsciente dela vai entender o que você fez. O inconsciente dela vai perceber que você falou, opa, aqui eu não posso dominar não, aqui eu vou jogar páreo a páreo, é de igual para igual, tá? Então existe isso. Quando a gente está conversando com alguém, principalmente nós,
né, que estamos aqui falando com pessoas, ou quando alguém vai apresentar um trabalho de faculdade, ou quando alguém vai apresentar uma reunião de negócios, ou vai fazer um discurso público, por exemplo, jamais colocar as mãos no bolso. Por que não colocar as mãos no bolso? Porque esse ato de colocar as mãos no bolso, insegurança. Parece que você não sabe o que você está fazendo ou falando, né? Então, não colocar as mãos no bolso. Aonde é que eu coloco as minhas mãos? Gestos abertos, sempre. Receptividade, nada determinante de cima para baixo, sempre receptividade, as palmas da mão para dentro, gestos mais suaves e receptividade, certo? A não ser, né, quando um homem quer conquistar uma mulher, aí sim, o ato mais perceptível deste homem, quando ele quer conquistar uma mulher, é ele colocar os polegares dentro do bolso da calça e deixar as mãos livres. Perceba que isso para a mulher, no inconsciente dela, é um ato de virilidade masculina. Porque os polegares dele estão apontados para onde? Não precisa responder, só pensem. Que isso, okay. Brasil! Fica a dica aí para vocês, tá bom, homens? Né? Num ato de paquera, você pode sim pôr os 2 polegares no bolso, tá tudo certo. Só isso, não bota a mão inteira não, que vai parecer insegurança. Perfeito. Tá? Quando eu quero que quem está conversando comigo vá logo ao assunto, não fique enrolando, né, matando o meu tempo, o que é que eu devo fazer então? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem conversando com alguém, coloquem as 2 mãos sobre a mesa. Não batam as mãos, só põem as 2 mãos sobre a mesa e se apoiem assim, ó, para frente. Significa que você está dizendo para a pessoa, ó, bora, meu tempo é dinheiro, meu filho, eu não tenho tempo a perder aqui com conversinha não, vamos logo. Me fala logo o que você tem para falar, despacha logo isso aí, entendeu? Vai logo ao assunto. Eu preciso que você realmente me fale o que você está querendo dizer, que eu não estou conseguindo pegar nada ainda. Então, bote as 2 mãos sobre a mesa e se incline um pouquinho para frente. Significa que você quer agilidade naquilo que você veio buscar. Beleza? Outra coisa que a gente também não se atenta, mas que eu percebo muito, principalmente em filas de supermercado, e vocês vão entender por quê, né? E no nosso local de trabalho também, porque nós lidamos com pessoas o tempo todo, é a posição dos pés das pessoas. Uma dica para quem é vendedor e que vai atender um homem, tá? Nunca se posicione frente a frente com esse homem. Porque o homem, ele tem muito a questão do território, ele é muito territorialista. E quando você se posiciona com os seus pés voltados para frente, na mesma posição daquele homem, significa que você está disputando aquele espaço. E aquele homem, ele não vai se sentir confortável com isso. Então, se posicionem sempre um pouco ao lado, nunca de frente. Sacaram a pegada? Deu para entender a jogada? Isso é um lance maravilhoso no ato de negociação, certo? Então, vamos lá. Por que eu estou falando da posição dos pés? Porque os nossos pés, eles sempre vão estar apontados e voltados para onde nós queremos ir. Então, se o seu cliente sentou para conversar com você, ele cruzou as pernas, mas os pés dele estão, o pé dele está voltado para a saída, significa que o teu assunto está horrível e que troca logo de assunto, porque senão ele vai se levantar e vai embora, porque ele não vai te dar ouvidos mais. Certo? Então, perceba fila de supermercado. Normalmente as pessoas estão ali, mas percebam, gente, é nítido. A posição que essas pessoas estão, sempre os pés estão voltados para... Eu quero fazer minha compra, mas eu tô louca para ir embora. Entenderam? Entendemos. A sua imagem não está mais aí, né? Mas é aí. Agora sim. Devagar. Voltou? Voltou. Agora sim. Perfeito.
Ai, essa internet tá me dando um baile, hein? É Faz porque parte do entrou em show, muito vamos lá. corredor, faz parte do show. Hoje teve um público aí Isso aí, cara. ascendente, não deu para cumprimentar todo mundo porque entrou num corredor bem interessante aí a live hoje. Ah, É verdade, é verdade. e posições, inclusive no Japão, quando a luta de sumô, eles são guerreiros, aqueles homens enormes, a primeira regra é que você entre assim, eu estou desarmado. Então, quantas vezes, inclusive, eu fui contratado assim, para eu sair de uma logística para ir para outra. Na primeira live eu até comentei sobre essa personagem. Eu disse assim, quais as garantias que eu vou ter, que eu saindo daqui você vai me contratar. Eu falei assim, é eu que estou falando. Ele disse bem assim, sou eu que estou falando. Desarmado, verdadeiro, comprometido. É um sinal também bem sincero e honesto, que vem de umas culturas que significa bastante isso aqui. Livre e sincero, né? A respeito dos olhares também, quando a pessoa denota o olhar direita para cima, ela está tentando buscar alguma imagem na memória e internamente no cérebro. Ah, eu vou lembrar de uma data, eu vou lembrar de uma questão, de uma conversa, de uma música. Faz todo sentido a pessoa olhar lá para cima, porque está buscando no cérebro essa informação que fica arquivado lá. Isso também vem do Corpo Fala, você também leu sobre isso, professor. Assim como o manual do FBI exemplifica sobre você olhar para baixo, quando alguém está pressionando você, é uma questão de fuga, porque já é emocional. Você já não procura mais sintomas no cérebro. Eu vou achar aqui um sentimento para eu parecer mais seguro ou para eu falar qualquer coisa para eu poder sair. É muito interessante. E isso também faz uma leitura da energia do local, que se fala tanto energia, e quando não se tem um mapa, mas o que é energia? Que raio que é? Só porque está carrancudo ou, enfim, trata-se nem sempre de energia, é da persona ser séria daquela pessoa. Vai identificar, de você fazer a regra básica do que conversamos na outra live. Perguntar quem é você, aonde você trabalha, sua família, o que você gosta de fazer. Então, ser interessante é mais sobre ser interessado para poder mudar a questão da energia. E muda, é testado, é comprovado isso. Só para complementar um pouquinho mais o que você estava falando. Muda mesmo. Né? Agora, tem uma questão que não tem como, talvez a Andréa possa responder, que é aquela que tem que resolver. Ela pede para falar com você e você vai rapidinho para as cobertas, né? Deixa quieto assim. Aí vem uma mão, né? Uma mão, agraciado aqui assim. Você fala, meu Deus, é Jesus. A gente precisa conversar. Não é Jesus. Cara, quantas vezes até eu já quis fugir dessa conversa. E quando chega nesse estado é porque o negócio precisa pontuar bastante coisa. E, enfim... A tal da DR, né? Nem que for rapidinho, né, André? Mas se a gente vai dormir é porque a gente já sabe que tem a treta. Mas não. Tá fugindo da treta. E esses tijolinhos que você vai construindo no silêncio é complicado também, a parte de comunicação. Então, precisa respirar, precisa ouvir. Como assistente de audiências, nós tínhamos o doutor Walter Monteiro. Ele dizia normalmente assim, quando era a separação. Quando elas vêm futricada, que elas vêm nervosa, que elas vêm explodindo, presta bem atenção que vai dar acordo, porque 90% do que elas estão falando é verdade. A expressão em relação à separação de corpos, né? E ali a mesma situação. Então, se você vai para o silêncio, não vai se comunicar, você vai agregar coisa para amanhã, para depois, rapaz, você vai se complicar bastante, porque você não resolveu a treta que era para resolver ali, vai acumular mais a outra e a outra, porque essa treta, ela se refere ao futuro, a essa preocupação.
Então, né, procura. Nem sempre a gente está afim, né, de bater papo, de conversar. Às vezes Nem a gente sempre, realmente André. quer ficar no nosso canto, né? E o nosso corpo fala isso, que a gente está precisando daquele momento a sós com a gente mesmo. Silêncio, paz e sossego, né? André, tá aparecendo para você, E Fernando? também existe uma situação, vocês estão me Tá? ouvindo bem? Tá ouvindo? Ouvindo? Tá. Também existe uma Porque situação para mim ela não de aparece aqui. do seu demarcar o seu espaço. A gente se sente um pouco Dá intimidado continuidade na tua linha de quando raciocínio aí, algumas porque para mim pessoas, ela no não momento que aparece você aqui. não quer e não espera, elas invadem esse seu espaço. Né? Nós temos um espaço físico mesmo ao redor de nós. E assim, quando algumas pessoas elas vêm invadindo aquele espaço, isso causa um pouco de estranheza para a gente, porque a gente não sabe o que aquela pessoa vai fazer. Se é uma pessoa que a gente conhece, é uma situação. Mas se é uma pessoa que é um desconhecido, te causa até um pouco de medo, pavor, pânico, porque é o teu espaço. Respeite o meu espaço, né? Outra situação aqui que eu gosto de falar sempre com vocês é assim. Por exemplo, quem toma ônibus sabe do que eu estou falando. Você entra num ônibus e sempre tem aqueles assentos individuais. Tá me ouvindo, E tem os Fernando? assentos duplos, né? Normalmente, as pessoas, Dá continuidade elas na tua linha optam de em se raciocínio aí, sentar porque a primeiro Andrea nos não tá individuais. conseguindo entrar. Justamente por essa situação de que eu não quero que o outro invada o meu espaço. A minha zona de conforto, a minha bolha, né? Isso também é uma comunicação não verbal. O meu corpo está dizendo isso, ó, me deixa em paz, não quero ninguém aqui do meu lado. E aí chega alguém e vai se encostando na gente. Isso gera um desconforto, porque está invadindo o nosso espaço, certo? Por exemplo, quando eu estou também conversando com alguém e eu acabo Isso é comunicação, cara. Faz tocando muito parte. num Faz parte do anel, show, mexendo né? muito numa pulseira, no relógio, Nossa, a gente tá com sabe, quanto tempo na de live, Fernando? corrente. Mas eu tenho algum objeto, numa caneta, numa chave de carro, que eu fico tocando o tempo todo, né? Isso significa que eu estou 1h30? incoerente com aquele assunto que está sendo falado. Eu estou incoerente com aquele assunto que está sendo falado, que eu não estou simpatizando com Olha só, aquilo gente, e que está vamos me esperar a Andrea incomodando e que eu estou retornar, insegura em né, dar para ela terminar a linha de respostas, raciocínio dela. sabe? Então Eu tem acredito que vai muito dar disso tempo ainda. também na E a gente já situação. vai finalizando a nossa live Quando por eu aqui, né, estou Fernando? conversando com uma outra pessoa, por Espero exemplo, que a num gente ato de negociação, você que trabalha com tenha prestação de conseguido passar as serviço, com venda informações de para vocês aí algo, com né, ou assertividade. serviço ou produtos, enfim, Esperamos que vocês tenham existe uma entendido, prática compreendido e muito, muito levado eficiente para você algo poder de bom trazer o seu cliente mais perto de nas você, nossas para falas, que gere né, um uma pouquinho de cada um. credibilidade instantânea. Quando eu E olho no qualquer espelho, dúvida, eu qualquer vejo a coisa, a gente imagem está de à quem? disposição A pelo minha, WhatsApp, pelos meios certo? de E comunicação que para vocês já mim, sabem eu aí. sou a pessoa mais confiável E, desse mundo, e no meu comunicação é entendimento. É isso, assim né? que funciona, Comunicação certo? Então, quando eu estou é algo conversando com que alguém se e inicia essa quando a gente começa nasce e a só me finaliza quando a gente espelhar, morre. E eu por mais que coloco a a mão gente no estude, queixo, ela por coloca a mão mais no que a queixo. Pode gente falar. se prepare, Pode falar, tem Fernando. sempre algo a melhorar, tem sempre algo a se trabalhar, tem Alô, tá me sempre algo a ouvindo? evoluir em todos os aspectos. Tá O me Robson ouvindo? está dando um retorno. Aham. Pode concluir, André. A plataforma ela foi gentil, não derrubou a gente, né? A gente já está há mais de 1h30 já de live e o Robson só estava explanando isso aí. Mas pode concluir. Me perdoa porque eu não tô vendo o Robson. Para mim, ele sumiu. Ele estava perguntando a respeito da hora e do time. Eu falei, cara, a plataforma segurou, acho que por causa do público. Foram bem generosos com a gente hoje. Ah, entendi. Se ele quiser continuar falando, eu espero. Não, ele meio que dava a entender que estava encerrando, mas eu vou passar a parte para você. Volta um pouquinho o que você estava falando e beleza. Pode seguir. Tá. Então
Então vamos lá. Eu estava falando que quando eu me olho no espelho, né, eu vejo a minha imagem. E para mim, eu sou a pessoa mais confiável desse mundo, certo? Então, quando eu estou trabalhando Tá me numa ouvindo, Fernando? negociação, conversando com um cliente, se eu praticar o espelhamento, que Será que a André também é consegue voltar chamado de ainda? rapport, né? Ela está falando. Imitar Tá os vindo? gestos. Hã? Ai, desculpa, eu não estou vendo o Show. Robson. Pode continuar, André. Tá bom. Não tô te ouvindo. Imitar os gestos daquela pessoa com sutileza, na verdade, eu vou acabar gerando nela uma credibilidade, uma crença positiva de que eu sou uma pessoa confiável para ela. Porque eu estou espelhando quem ela é. Então, para ela, é mundo, certo? O rapport é muito, muito, muito praticado no meio do comércio. Porque quando você precisa negociar altas quantias, né? Quando você precisa vender produtos de valor agregado maior, você começa a praticar o rapport com a pessoa, ela vai se familiarizar muito com você e ela vai acabar fechando o negócio com você. Então, pratique o rapport, que é o espelhamento. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre mentira. Acho que é um assunto bem polêmico, né? A tal da mentira. Todo mundo tá indo? Acho que a conexão com o Robson caindo, André, ele já não estava ouvindo você. Deixa eu... Ok. Né? Se nós fôssemos falar sobre comunicação mentirosa, você acha que dá uma live? Uhum. Dá também uma live. Dá também uma live. Se vocês quiserem deixar para uma próxima oportunidade, a gente pode estar falando sobre a mentira que contam e que a gente conta, porque todo mundo acaba mentindo de um jeito ou de outro, né? E todo mundo, não tem exceção. Não, eu não. Né? Você não, Não, né? eu não. Você aí do outro lado também não, né? Não mente. Não, Nunca mentiu, ninguém imagina. faz isso Eu, aí. mentiroso, jamais, né? E vamos falar também sobre a comunicação não verbal dentro dos relacionamentos numa próxima live. Eu acho que vai ser bem interessante Pode a ser gente falar sobre esse terça-feira, assunto. eu não sei quem é o público que está aí, gratidão, porque veio muita gente, não lembro do nome de todos, mas eu procurei agradecer, o Robson não voltou, eu faço o print de nós dois aqui, depois mando para ele para finalizar. Andréia, deu um assunto excelente, essa parte de comunicação, o público se identificou bastante, foi um assunto que, como eu comecei a falar logo que entrei, vai ser extenso, porque não dá para resumir, não tem como resumir. As ferramentas que foram passadas, elas foram bastante eficientes, André, mas foram poucas. Eu, como sou teórico, na parte a gente até vai criando as dúvidas e bastante compreensão também. Mas gera essa situação de que faltou um pouquinho mais de ferramenta, faltou um pouquinho mais de vai por aqui, vai por ali. Eu acho que com uma parte de liderança, como você é, num dia como hoje, num dia como ontem, né? Porque eu presencio a parte do seu trabalho e sei de como você tem que responder. Jô, obrigado. Sim, o assunto ele é extremamente extenso. Passou 1h30, a plataforma não derrubou. Eu acho que é isso, talvez, o problema das conexões. Ela procura tesourar, porque não é pago, né? E eles querem receber. Então, vamos em frente. Sobre mentira. Mentira para salvar, mentira para poder se salvar, mentira para poder salvar o outro. Até que ponto essa parte nos condena mentira? É um assunto da parte de comunicação também, André, que, vixe, tem muita coisa a se tratar, né? Mas aí na próxima live, na live de terça-feira, a gente aprofunda mais sobre esse assunto,
sobre a mentira em todos os relacionamentos, em todos os âmbitos. Eu só quero deixar uma pergunta para você que nos acompanhou do começo ao fim da live, ou para você que vai assistir isso depois, que a gente vai estar publicando na nossa plataforma. Entenda que nesse universo da comunicação, você precisa saber quem é você. Nós somos a soma da influência que nós colocamos sobre o outro. Então, em que aspecto da comunicação você está? Eu vou deixar para a live da próxima semana, você falou de ferramenta, pode ser que algumas pessoas tenham tido dificuldade de se identificar, né, nessa questão da comunicação. Como que eu vou conseguir identificar em que tipo de comunicação que eu me enquadro? Então, na próxima semana, eu vou trazer para a live um questionário para você poder responder. Uau. Com o gabarito para você ter as respostas e para saber em qual é o tipo de comunicação que você se enquadra. Você que ficou com a gente do começo ao fim, assista a nossa live de terça-feira que vai ter esse questionário para você poder entender qual é o tipo de comunicação que você pratica diariamente. Entendendo também que nós estamos nesse processo de melhoria contínua. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que depois e amanhã melhor que depois. Então, sempre nesse processo de melhoria contínua. 1% todos os dias a gente vai chegar num patamar em que a gente vai se sentir grande e forte, certo? Espero que tenha feito muito sentido para você tudo que nós falamos aqui, que você tenha retido pelo menos assim, ó, 5% do que foi falado, que já vai levar para sua vida uma carga gigantesca. Se você ficou com dúvida, deixa ali nas perguntas, mesmo que depois essa live não fique com a prática de todo mundo que está aqui nela hoje, porque ela não vai aparecendo para nós, as pessoas que participaram, ela vai aparecer depois as pessoas que interagiram, mas deixa o seu up, deixa o seu ok, deixa o seu gostei, escreva lá o que você sentiu assistindo essa live conosco. Se você se identificou, se gostou, não gostou, o que te chocou realmente. O que foi um choque na tua vida entender da parte dessa comunicação que nós falamos hoje. Certo, gente? Fernando, gratidão pela condução da live. Gente, muito obrigado por estar aqui conosco. Um grande beijo, um abraço fortíssimo e espero te ver na próxima terça-feira. Muito obrigado. A live se encerra em 2, 3. Gratidão, gente.